ler a palavra, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o 20. E o assunto, e logo vocês vão entender por que tem essa pergunta: o seu coração está nos porcos ou em Jesus? Outra questão também que envolve aqui, que é uma pergunta que a gente deveria fazer, porque não tem muitas informações sobre a situação desse homem, mas a pergunta é: por que que os demônios pediram para entrar nos porcos? E por que Jesus permitiu? Então, é sobre isso o que vamos falar. A gente vai ler, exortar a igreja e tirar daqui, irmão, algo para nós hoje, né? Algum ensinamento de como a gente deve fazer, ou seja, qual o ensinamento que a gente tira disso? E é por isso que tem essa pergunta no início, que é o tema: o seu coração está nos porcos ou em Jesus? Então vamos ler. Um endemoniado curado. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquelas províncias. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E quando aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temendo. E os que ali tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quantas grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Bem, irmãos, essa é uma passagem bíblica bem emblemática. Aqui a gente vê várias coisas que nos servem de ensinamento e de alerta. Um deles é que, sim, pessoas endemoniadas existem, e é bíblico. Existe casos assim, né? Isso está na Bíblia. O mistério é: ninguém sabe como é que uma pessoa torna-se endemoniada, né? Mas tem uma outra passagem bíblica que eu vou ler daqui a pouco. É que quando o que sugere uma pessoa endemoniada são pessoas que foram convertidas, que creram em Jesus, entenderam, foram limpas por dentro, e depois elas abandonam Jesus Cristo. E aquele espírito que estava lá, que saiu, ele volta com mais sede. Essa é uma das passagens bíblicas que nós já vamos ler daqui a pouco também, que dá uma luz para a gente entender, né? Que o segundo estágio de uma pessoa assim pode ser pior do que o primeiro. Mas é um grande mistério, porque mesmo nessa passagem bíblica cita que esse homem
já tinha um espírito. Ele foi liberto. Depois voltou aquele mais 7. Bom, irmãos, essa passagem bíblica, né? É uma passagem bíblica bem assim emblemática. Dificilmente a gente vê uma pregação explicando, orientando o que realmente dá para se tirar de aprendizado aqui. Por que aqueles demônios, legião, gente, coisas de 1.000, 2.000, 3.000, porque usava-se esse nome, né, em um batalhão do exército romano, era chamado de legião. Legião era um batalhão, né? Então eram muitos espíritos naquele homem, né? Bom, aqui nessa passagem, algumas coisas dá para a gente tirar de proveito, para a gente poder aprender com isso, né? Eu passei essa semana trabalhando nisso, lendo, estudando, para a gente trazer aqui uma exortação à igreja baseada na palavra de Deus, né? É óbvio que a gente vai usar de conjecturas aqui. A gente vai ler, como a Bíblia não é tão clara, então a gente vai conjecturar, né? A gente vai colocar alguns elementos aqui do que pode e do que não pode ser. Bom, primeiro lugar que a gente identifica aqui, que eu já falei, nós temos aqui um homem endemoniado. Isso é fato. Isso acontece. Tá? Espera aí, gente. Deixa eu só... A gente vai ver aqui um endemoniado. Isso aqui acontece. É real. É fato. E a gente tem também na outra ponta, a gente também vê a autoridade de Jesus sobre homens possuídos por espírito, né? A gente vê aqui a autoridade dele, tá? Enquanto os discípulos observam e atônitos com aquilo ou com outras coisas em que Jesus faz, ou seja, enquanto os discípulos questionam Jesus sobre quem ele é e o que ele faz, o que nós vemos aqui simplesmente são uma legião de demônios se curvando diante dele. Por quê? Porque aqui fica explícito que eles reconhecem que Jesus é Filho de Deus. Entenda, irmão? Uma das missões de Jesus, ou desejo dele, era que as pessoas e os discípulos reconhecessem quem ele é. O Messias, o enviado de Deus. E alguma vez Jesus ainda fez a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Olha aí, Jesus queria ouvir essas pessoas dizendo: tu é o Messias, o enviado. Mas os demônios, eles correm em direção a Jesus. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha aí. Adorar, irmão, é quando ele se curva confessando que aquele é maior do que a pessoa que está adorando. Eles confessam que Jesus, ele é superior a eles, né? Ele é Deus. Você só adora Deus. Então aqui é um primeiro elemento, um primeiro ponto interessante. Segundo ponto aqui é quando os espíritos perguntam para ele: vieste nos atormentar fora de tempo? Olha que interessante. O que a gente entende aqui? A gente entende aqui que os demônios já sabem que serão atormentados. Olha que interessante. Ou seja, existe um julgamento, existe uma condenação. Entenda uma coisa, irmão. Nós estamos em uma época, em um estágio, onde a sentença ainda não foi determinada. Eu vi até um pastor dizendo: mas se o homem tem o livre-arbítrio, então por que os demônios não se arrependem? Eles não podem se arrepender? Não podem se arrepender, porque o tempo deles diante de Deus é diferente do nosso. Como assim? Eles estão já no tempo de julgamento, ou seja, eles já foram julgados. O que vai acontecer com a humanidade no juízo final já aconteceu com o diabo e todos os seus anjos que o acompanharam. Então, percebe que a gente está em tempos diferentes. Eles já foram julgados, só estão aguardando a sentença. Só estão aguardando a execução da sentença, aliás. A humanidade está tendo a oportunidade de sair da condição de condenado, crendo que Jesus é o seu Salvador.
Jesus mesmo disse: eu não vim julgar vocês. Sabe por quê? Porque vocês já estão condenados. Eu vim para que vocês sejam salvos. É o que Jesus falou. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, outro ponto aqui interessante é que os demônios têm plena consciência de que eles estão condenados. Eles só ficaram assustados porque não parecia ser o tempo ainda. Ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar fora de tempo? Ou seja, em outras palavras, antes da hora? Porque para eles ainda não era chegado a hora. E aqui também a gente pode observar e ver que este homem, possuído de um poder terrível, que a Escritura faz questão de falar que nem grilhões, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias que eram de ferro, irmãos, foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar. Observa aqui, objetos fortíssimos feitos de ferro e sei lá mais que material, mais poderiam estar usando ali, não pôde conter esse homem. Mas a simples presença de Jesus fez o que aquelas ferramentas não conseguiu fazer, amansar o homem. Que nem está falando aqui, ó. E ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar. Isso aqui demonstra o quê? A magnitude do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A força que ele tem. Apenas a presença dele fez com que milhares de demônios que estavam naquele homem, porque se é uma legião, são milhares, depois vocês podem consultar na internet, e fez com que aqueles demônios todos se curvassem diante dele. Entenda uma coisa, irmão, até os demônios têm medo e se curvam diante de Deus. E tem muita gente de carne e osso que não se curva. Aliás, que nem se lembra de Jesus Cristo. São pessoas que estão por aí em diversas religiões servindo um Deus que serve tudo que eles querem ter ou alcançar. Eles não estão lá para glorificar a Deus e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então aqui, irmão, ficou nítido, porque isso deixou todos espantados e atônitos. O poder maravilhoso que Jesus Cristo exerceu naquele lugar, ele mostrou com sua presença e sua fala, ele ordenou, e aquele homem completamente conturbado da mente, que possivelmente vivia nu, porque trouxeram roupas para que ele se cobrisse, e aquele homem carregado, talvez com pedaços de corrente na mão, não sei quantos anos, preso na mão, um homem que provavelmente ninguém podia passar por ali, porque ele poderia fazer algo com aqueles homens. Ele estava simplesmente sentado, coberto, em perfeito juízo, que a Bíblia fala, cura completa. Ou seja, ele sabia exatamente tudo o que aconteceu. Ele sabia como que ele estava, o estado que ele estava e o que aconteceu com ele quando Jesus chegou ali. Ele estava em plena consciência, como diz aqui na própria palavra. Os espíritos pediam para que não saísse daqueles termos e depois pediu para que fosse que saísse e estivesse nos porcos, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco. Agora, uma das perguntas chaves aqui desse texto é: por que é que aqueles espíritos pediu para que entrassem nos porcos? Como a Bíblia não diz exatamente por quê, ela só relatou o fato, ou seja, alguém viu, assistiu e escreveu o que viu. Ou seja, são relatos dos fatos. E nós assistindo agora, depois dessa leitura, a gente tentando imaginar e assistindo, eu separei aqui, irmãos, três argumentos para a gente tentar
entender se alguns desses aqui encaixam, né? Três argumentos. Eu até fiz um esboço aqui, né? Um deles é, o primeiro, o desejo por um hóspede físico. Os espíritos, irmão, os demônios, a própria Bíblia fala que eles buscam corpos para poder habitar. Porque eles se sentem incompletos e se sentem vagos. E aí eu trouxe, como eu falei para vocês, que eu ia ler, Mateus capítulo 12, do versículo 43, 45. É a passagem que Jesus Cristo explica o que acontece com uma pessoa que é liberta de espíritos e Deus limpa ele, ou seja, tira dele todos os maus costumes, todas as coisas ruins, Deus tira, mas essa pessoa não segue Jesus, ou seja, ele não busca a santificação, purificar sua vida, ele não busca. E aí o que acontece? Vamos ler aqui. Palavras de Jesus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O que Jesus está ensinando é que Deus chamou aquele povo, limpou aquele povo, tratou aquele povo, né? Deu para eles bons costumes, ensinou a eles o caminho reto e o caminho da santificação, mas a geração negou Jesus Cristo e por isso eles foram tomados por muitos espíritos. Não que eles estão todos espiritados, não é a jactância, o orgulho, a soberba, a cegueira deles não ter reconhecido o Messias. Eles tinham o livro na mão, eles sabiam de todas as profecias e não reconheceram quando Jesus veio. Então aqui a gente entende, lendo essa passagem, que o espírito precisa de corpo. E por que o espírito precisa de corpo, irmão? Porque para o corpo, o espírito conseguir se comunicar com essa terra, para que esse espírito consiga participar das ações dessa terra, ele precisa estar conectado com um corpo. Sem um corpo, ele não faz o que ele precisa, ele não vai onde precisa e ele não fala o que quer. Aqui é onde está um dos maiores mistérios da criação humana, é em que momento que o corpo se conecta com a carne, que deve ser em algum lugar na mente, porque a gente sabe que o cérebro é o órgão preponderante, né? Que governa tudo. Então, em que lugar ali dentro tem a conexão entre espírito e a carne? Porque o nosso espírito, a nossa alma, ele precisa dessa carne para poder se comunicar e fazer parte dessa terra. Como eu sempre falo, o que vocês estão vendo agora, quem está pregando essa palavra é a minha alma. Esse corpo está sendo usado pela minha alma para poder pregar essa palavra. A minha alma está usando essas cordas vocais que vocês estão ouvindo, esse timbre de som, esse jeito de mexer com a mão, esse jeito de olhar, é a minha alma. O corpo é uma ferramenta que a alma usa para se conectar com essa terra. Quando a alma é desligada da carne, ele perde o contato da terra e o corpo fica sem vida. Não tem contato. E os espíritos, eles precisam de algum corpo para poder permanecer conectado nessa terra. Outro mistério que tem por trás disso é o que será que tem atrás dessa terra, ou seja, o lugar que eles ficam, que não é na glória de Deus. Por que eles têm tanto pavor de ir para esse outro lugar? Será que é um lugar vazio, escuro, frio? É um nada. Sabe aquele frio? Não é aquele frio que faz você sentir frio, não. É um frio que sai de dentro de você. Você é a ponte ou seja, é a situação de quem está
completamente desconectado da presença de Deus. Porque nós, irmãos, você pode não ver Deus agora. Você pode não estar vendo Ele. Mas o mundo reflete o reflexo da glória de Deus para todos nós. E isso você não percebe, mas isso é o que te faz ter vida aqui na Terra. É o que te faz, não a vida que eu falo, a vida dessa conexão entre carne e espírito. Vida, sentir alguma coisa. Porque tudo que a gente tem hoje é reflexo da glória de Deus. E aonde esses demônios vão, não existe reflexo nenhum mais. É uma escuridão, é uma negrura sem tamanho, é um frio que sai de dentro para fora. Provavelmente é isso, pode ser. Eles não querem estar nessa situação. Aqui você tem o sol, você tem o céu, você tem a luz, você tem as outras pessoas que refletem a glória de Deus. Tudo isso reflete de alguma forma a glória de Deus a nós, irmão. E faz com que o homem se sinta saciado, cheio de alguma forma. Ele não sinta vazio. Apenas aqueles que realmente buscam a Deus, esse vai sentir um vazio, enquanto não encontra Cristo. Então, será que é isso? Eles precisam ficar aqui. Então, quando eles estão em algum corpo, eles estão conectados nessa terra e talvez um pouco, né, livre do tormento que é sentir o vazio profundo de Deus. O vazio profundo. Sabe, irmão, quando uma pessoa sente-se isolada, ela sente-se isolada, ninguém quer falar com ela, ninguém gosta, ela se não tomar cuidado, ela vai entrando até em depressão. Presta atenção. E isso acontece quando a pessoa está nessa terra, tendo luz do sol sobre a sua cabeça. Os passarinhos, você pode ser uma pessoa boa ou ruim, o passarinho vai cantar. O sol vai sair no céu. Vai ter lua de noite. Vai ter chuva. Você vai comer e vai se alimentar. Agora imagina você remover tudo isso. Exatamente tudo. Até o calor não existir mais, porque até o calor, ele representa uma energia. E quem starta a energia é só Deus. Só Deus emana energia. Energia, luz, vida e tudo que pode gerar alguma coisa só pode sair de Deus. Pega tudo isso e desaparece. Você já imaginou o desespero que não deve dar em alguém? Então isso aqui são ideias que a gente faz, são conjecturas, ou seja, a gente tenta pegar tudo que emana de Deus e aí você cria o outro lado, sem tudo isso que se emanou de Deus. Vamos pegar esse outro lado e tirar tudo que sai de Deus, toda a glória de Deus manifestando ao homem na terra, tira tudo isso, o que sobra? Não dá nem para... até de imaginar é pesado. Um nada, um frio profundo, um gelo. Um gelo, mas não tem gelo. Um frio, mas não tem vento frio, não tem nada. Nada. Isso atormenta os demônios. E aí tem aqui uma segunda possibilidade, né? Uma segunda possibilidade, que é, eles carregam, os demônios, um profundo ódio de toda a criação de Deus. Eles têm um profundo ódio. Isso inclui até mesmo os animais. Isso aqui é uma terceira alternativa. Os demônios têm ódio até mesmo dos animais. E está nele, faz parte deles agora, isso está no gene deles, ser destruidores e destruir coisas. Então, imediatamente, ele reflete a essência dele naqueles bichos, né, na intenção de acabar com aqueles bichos. Né? Isso aqui é uma das alternativas, mas não é uma alternativa assim que possa a gente dar muito crédito, mas é uma delas, né? Agora vem a terceira. Essa aqui talvez seja mais plausível. Por que que os demônios pediram para entrar nos porcos? Tem a primeira,
né? E é a querer se manter conectado a essa terra para não ficar naquele espaço onde não há nada, onde é um espaço de tormento, pela completa ausência de Deus. E tem essa terceira aqui, que é causar prejuízo para aqueles povos. Entenda, irmão, era uma manada de porcos, são muitos porcos. Imagina quantos milhares de reais, trazendo para os dias de hoje, não ficou de prejuízo. Aqui fala que os pastores foram até embora, porque acabou o trabalho deles. É um ganha-pão. Às vezes, pode ser que aquela pessoa, aquele dono, ele tinha o ganha-pão dele, de toda a família dele, eram porcos. Gente, é muito porco. E fala que são milhares. Acho que 2.000 porcos. E trazendo esse prejuízo, o que acontece? Eles acabam, por tabela, suscitando animosidade contra Jesus. Talvez por isso eles pedem para Jesus ir embora. Você imaginou na cabeça deles, eles sabendo que são pecadores, que são povos que nem judeus são, eles devem ter pensado, talvez, né? Esse homem chegou só aqui, até aqui, já causou esse prejuízo. Por quê, irmão? Acho que aquele endemoniado não valia esse dinheiro todo para as pessoas. Ninguém vai falir uma empresa só para salvar você. Ninguém vai deixar de tocar a sua empresa lá para frente só porque precisa vender tudo para comprar um remédio para te salvar. Não vão fazer isso. Então, por que você acha que eles iam ficar contentes com a libertação daquele homem, enquanto os empresários ali estavam sofrendo um grande prejuízo? Não corria o risco dele estarem pensando, se esse homem continuar entrando na nossa cidade, quais serão os demais prejuízos que esse camarada não vai dar para nós? E detalhe, eles não podiam acusá-lo de nada, porque ele fez algo bom. Ele fez algo bom. Aquilo é bom. Mas os homens eram ruins. Então a ideia, talvez uma jogada estratégica dos demônios, era causar constrangimento a Jesus, a fim de evitar que ele continuasse a adentrar para dentro da cidade. Por quê? Lembra o que o demônio pede? Ele faz um pedido antes de pedir que entrasse nos porcos. Qual que é o pedido que ele faz? Que o Senhor permitisse, aliás, que o Senhor não expulsasse eles daqueles termos. O que é aqueles termos? Daquela região. Você percebe que não só o endemoniado, mas a região ali, provavelmente, estava sobre a influência daqueles espíritos. Estava sob a influência. Aquilo praticamente era o quê? O local de domínio, de controle. De domínio e de controle daqueles demônios, né? Eles eram como se fossem os reis ali. E a outra pergunta que a gente vai fazer agora, que é interessante, e nessas três alternativas, irmão, eu fico na primeira alternativa, tá? Isso aqui é um estudo meu, né? É uma colocação minha, que os espíritos não querem ir para esse lugar de tormento, que é um lugar vago, vazio, que não tem absolutamente nada, é a completa ausência de Deus. E agora, a outra pergunta que é bastante interessante, que a gente deve fazer, é por que Jesus, então, permite que os demônios entrem naqueles porcos? Todas essas questões têm que ser abordadas, e logo, irmãos, vai vir aqui, a gente vai fazer uma explanação para tirar um ensinamento para nós nos dias de hoje. Por que Jesus, ele ouve o pedido daqueles demônios e ele permite, né? Aqui não fala que Jesus permitiu, ou seja, ele concedeu o primeiro pedido, né, que eles permanecessem naqueles termos, não fala. Mas o segundo pedido que eles fazem, que é que eles fossem, que permitisse que eles entrassem nos porcos, isso a Escritura define e mostra que Jesus lhe permitiu que eles fizessem isso. Agora, a pergunta é, por que Jesus permitiu? Primeiro ponto,
Pode ser, provavelmente, que Jesus Cristo permitiu isso para revelar a natureza do coração daquelas pessoas. Eles estavam simplesmente testemunhando um milagre incrível, aonde a ação e a reação do homem seria se curvar diante desse milagre, reconhecer a autoridade dele, reconhecendo a autoridade dele, crer que ele é enviado de Deus e segui-lo. Que foi isso que o endemoniado fez. O endemoniado creu, recebeu a bênção, foi convertido, quis acompanhar Jesus, mas Jesus falou, fica e anuncia. Ou seja, a segunda parte, né? Já que vocês não estão querendo que eu vá para dentro da cidade, olha, irmão, o Rei da Glória estava na porta da cidade. A porta, o modo de falar, na entrada, né? Próximo de entrar, e eles não deixaram. Mas Jesus, convertendo o homem, transformando o homem, o que ele vai? O que ele diz? Vai até o meio da sua parentela e diz quão grandes coisas Deus tem feito por você. Ou seja, Jesus não foi, mas o discípulo que se transformou em discípulo naquele momento. Quem que é o discípulo, irmão? Discípulo são aqueles que obedecem à voz do seu rabi. Quem é o rabi? O mestre. Em palavras de hoje, discípulo é aluno, rabi é o professor. Aluno é aquele que obedece à voz do seu professor. E ele falou, vai. Eu não vou, mas você vai. Entra na cidade e anuncia as coisas maravilhosas que Deus tem feito por você. Então, Jesus, ele transforma aqui os porcos em um instrumento praticamente para poder revelar a essência maligna, ou a destruição, ou o caos. Então, mesmo que da parte dos demônios, como também da parte dos homens que estavam ali. Era o mal disfarçado ali e trazendo ruínas para aquele povo, para aqueles povos, né? Imagina a situação que era viver naquele lugar, naquelas redondezas, sabendo que tem uma legião de demônio que influencia na cidade, ou seja, deveria ter muita injustiça, muita coisa errada, muito pecado pesado. Por isso, os homens pedem para que Jesus vá embora. Pecados fortes, pesados. Se esse homem fez isso tudo só aqui na entrada, que praticamente esse homem provavelmente era um soldado guardando a entrada, um soldado pelos demônios. O demônio pegou aquele homem e deixou aquele homem como um soldado para impedir, né, que o reinado deles caísse por terra, né? Então ali tinha um controle de todos que entravam ali. Outro ponto é revelar a prioridade daquele povo. As prioridades, ou seja, esse povo, gente, o que eles deveriam estar fazendo? Celebrar a libertação daquele homem. Mas os moradores ficaram mais preocupados com o seu prejuízo financeiro. Aqui já começa a sair o ensino que a gente pode tirar daqui. Deus entrando na nossa vida, muitas das vezes, de uma forma que você não acredita ou que você pensa que está errado, porque algo aconteceu e as coisas vão mudando de perspectiva, você acha que alguma coisa está errado e às vezes você recua com medo do impacto que Jesus pode causar na sua vida, na sua casa, na sua parentela. Irmão, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, no meio da sua parentela, você tem que ficar do lado de Jesus. E qual é o lado de Jesus? Dentro das causas da minha vida, dentro dos problemas da minha parentela, Jesus sempre estará do lado da verdade, do que é justo, do que é correto. E falando-se em escritura, quando o assunto for religião, palavra de Deus, Jesus sempre estará na escritura, apoiando e defendendo o evangelho, que é a mensagem que Deus nos deu, está registrada na sua palavra. Então aqui é revelado muita coisa.
E ao invés desses homens celebrarem, porque aquele pobre coitado ficou tantos anos andando por aí nu, todo machucado, com aquelas pedras machucadas, às vezes até batendo com a pedra na cabeça, né? Às vezes podia ter aquelas calombo na cabeça, rosto machucado, às vezes até unha faltando na mão, grilhões pendurados pelo braço, às vezes machucando o braço, devia ter sangue no braço, aquele ferro roçando o tempo inteiro na mão, vai para frente, vai para trás, podia machucar a mão deles. E ao invés deles se alegrarem, porque de ver aquele homem alcançando essa bênção de ter sido curado, e que aquele homem que está chegando ali, ele tem esse poder, ao invés deles se curvarem e saber mais sobre quem é esse homem, eles pedem para que o homem vá embora. Eles mal, talvez sabiam, ou eu não sei, mas aqueles homens estão pedindo para o Deus Criador de todas as coisas, encarnado, ir embora. O Deus que reflete a glória dele em tudo que nós olhamos e vemos, que abençoa bons e injustos, ricos e pobres, homens e animais. A glória de Deus, tudo reflete a glória magnífica de Deus. E estes homens que respiram, que bebem e que comem de tudo que Deus dá para eles, ele simplesmente impede para que esse Deus vá embora das suas terras. Já pensou se Deus fosse ruim que nem nós? De falar, eu vou embora, mas eu vou levar tudo que é meu. E esses homens iam ficar no vazio, no vácuo, onde não existe nada. Que é exatamente esse lugar que os demônios não querem estar. Deus vai tirar tudo que é dele. Vem. E vai ficar um vácuo, que não há nada, absolutamente nada. Então Jesus está aqui, provavelmente, revelando quais são as verdadeiras prioridades da vida das pessoas. Ou seja, pergunta tema da mensagem de hoje, o seu coração está nos porcos? Isso é uma metáfora para dizer, está nos bens dessa vida? Está naquilo que você pode perder por causa do evangelho? Ou você está com os olhos em Jesus? Ou seja, não importa o que eu perca, eu não largo meu Jesus. É isso que nos ensina a parábola de quando você encontra o bom tesouro. Você troca tudo que você tem por este tesouro. Ou seja, não importa o quanto prejudicado eu vou ser, quem vai me abandonar, quem vai fechar as portas para mim. Jesus eu não largo. Nunca mais. Fica firme, irmão, irmã. Porque agora nós estamos vendo como nebuloso, como algo embaçado. Você tenta vê mais ou menos, mas não vê muito bem. Mas vai chegar o dia que Deus vai dissipar essa nuvem nebulosa e você vai ver perfeitamente aquilo que Deus tem para nós. Fica firme que vale a pena. Esses tempos e essa vida é passageira. É uma vida de dor, de canseira e de enfado. E Deus pede isso que não é muita coisa, para te dar em troca vida eterna na glória. Sabe o que é, irmão? Hoje nós estamos nos alimentando de um reflexo da glória. Só o reflexo. Deus vai nos dar a glória plena dele. Lá você vai ter glória plena. Não é uma luz como da lua. A luz da lua é o reflexo do sol. O sol está batendo luz na lua e essa luz vem do modo mais fraco até nós. Essa é essa glória que nós estamos vendo agora. Apenas um pedaço, uma fração da glória de Deus. Glória plena será junto dele. E lá nós vamos saltar de alegria. E é óbvio que recebendo glória plena, você vai
dizer, cantar e louvar, bendizendo a Deus e olhando para si mesmo, falou: valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. E aqui, irmãos, Jesus então mostrando e revelando o que está no coração desses homens através daquilo que eles estão priorizando. Ou seja, eles valorizaram muito mais os bens materiais do que como é que pode dizer, a restauração da vida daquele miserável, daquele homem, que poderia ser eu, ou poderia ser alguém de vocês, ou poderia ser um filho de vocês, ou meu filho, ou minha filha. Tudo isso foi colocado em segundo plano. Eles estavam mais preocupados com os porcos. Os porcos é apenas um alimento que Deus deu para eles. Ou seja, trocar o alimento pelo próprio Deus, que dá o alimento. Então, a atitude deles nesse momento foi pedindo para que Deus, ou Jesus, temendo, obviamente, com medo de ter mais prejuízo financeiro, o que eles falam? Ó Jesus, aparte-se daqui, vá embora. Eles não querem a glória de Deus. Eles queriam os porcos. Eles queriam e provavelmente sentaram para ficar pensando, vira aquele homem maravilhado, curado, Jesus já foi embora, mas provavelmente pensando, meu Deus, e agora? E os meus porcos? O que eu vou fazer para arrumar meus porcos, para fazer mais porco? Como que eu vou arrumar mais porco? Gente, o Deus da glória passou por ali. Então, isso aqui são conjecturas que nós analisamos para poder entender essa situação. O que foi que aconteceu? E agora vem o ensino para nós, hoje. A pergunta é, o que a gente pode tirar disso para ensinamento? Para que a gente não erre. Para que a gente não faça igual que esses homens fizeram. Qual o ensinamento que a gente tem? E esse ensinamento, ele começa com uma pergunta que já foi feita aqui em outras vezes e volta a se fazer. Qual é verdadeiramente a prioridade da sua vida? A gente lendo Bíblia e conhecendo até no dia cotidiano, que todas as pessoas estão sujeitas a riscos e armadilhas que o mundo prepara para a gente. A todo momento. Você vai tomar prejuízo de algum lugar. Alguma coisa você vai perder. Você não vai sair daqui da terra ganhando sempre e sendo vitorioso. Então, já sabendo que você vai perder, por que é que você vai optar perder a glória de Deus? Por que é que um ser humano consegue optar ou ficar entristecido, ou às vezes a gente aborrecido e querendo voltar atrás, preocupado com algum tipo de transtorno que o Evangelho traz para nós, para a nossa vida? Irmão, se alimente dessa palavra. Clame a Deus, peça misericórdia, que o Senhor enche seu coração do Espírito Santo da graça e de amor por Deus e por Cristo. Porque quem ama, ele vai até o fim. Eu estava vendo um filme, uma série romântica, estava eu lá e minha esposa assistindo um filme, O rapaz, o homem lá foi, como é que fala? Ele foi acusado de ter assassinado alguém e eles é um casal que tinha acabado de casar, tinha um dia de casamento, 2, E a moça pegou nas mãos dele, ele estava sendo levado preso, ela falou, eu te amo. Você vai conseguir provar a sua inocência? Mas mesmo que você fique lá, não importa quanto tempo você fique lá, eu te amo e vou estar aqui te esperando. Sou sua e só sua e vou te aguardar. Uma mulher consegue fazer uma declaração dessa para um ser humano falho e errante e pecador. Ela consegue fazer uma declaração dessa, mesmo sabendo que aquele homem é um pecador, como ela também é, e por isso ele pode mudar a cabeça dele, a gente nunca sabe, mas ela se entregou para ele e disse, vou te aguardar. Seria difícil você fazer essa mesma declaração para alguém que você sabe que nunca vai te abandonar, que nunca vai te trair,
e que te preparou um presente magnífico e maravilhoso quando ele voltar para te buscar. Seria difícil você renovar os seus laços de amor com Jesus Cristo e falar: Senhor, ainda que tu demore mais 20 anos, sei lá, mais 30 anos, ainda que eu chegue nos 80, nos 90, nos 100 anos, sem aguentar sair de uma cama, eu vou estar ali, esperando o Senhor voltar. Não importa que a minha vida se foi, não importa que eu perdi as forças da minha perna, não importa que eu não consiga ficar mais de pé, as minhas forças, minha vida foi-se embora, mas eu estou esperando Jesus voltar. Seria pedir demais, irmão? Jesus fez de verdade aquilo que os filmes tentam criar como fantasia, que é alguém bom, de verdade, dando sua vida para salvar um povo, uma nação ou uma família. Ele foi para a cruz e morreu. Ressuscitou todo feliz. A felicidade dele, irmão, era a nossa felicidade. Era ele dizendo: fiquem alegres, porque se eu voltei, ressuscitei, vocês também vão ressuscitar e estarão comigo para sempre. Então, irmão, volta a fazer essa pergunta para a igreja. Será que nós estamos valorizando mais os nossos bens, os nossos status, nossa segurança, nossa família, nossos amigos, os lugares aonde a gente gosta de ir, com as pessoas que a gente gosta de estar? Será que a gente está valorizando essas coisas mais do que a Jesus? Não estou dizendo que você não deva valorizar essas coisas e nem se alegrar com elas. Se alegre com seus amigos, se alegre com a sua família, se alegre com aqueles que são descendência da sua carne. Abraça, beija, pega no colo. Mas nunca coloque nada dessas coisas na frente de Jesus. Porque tudo isso vai embora, irmão. Como uma erva que nasce hoje e amanhã ela murcha, assim somos todos nós e a nossa própria glória. Todo homem tem a sua glória. O que é? É a sua vida, é o que você fez nela, é a sua família, é os seus filhos, os seus netos, os bisnetos, as coisas que você teve, os lugares que você foi, as coisas que você comprou e construiu. É a sua glória. Mas tudo isso vai embora. Nu você veio, nu você vai voltar. Nem o seu nome você vai levar depois daqui. Absolutamente nada. Portanto, irmão, que todos nós que estamos aqui possamos escolher Jesus Cristo, renovando cada um de nós os nossos votos de amor, os nossos votos de noivado com Jesus Cristo. Que a gente possa renovar esses votos e permitir que Jesus permaneça como o pilar central da nossa vida, onde tudo que nós fazemos gira em órbita de Jesus, ou seja, Ele é a prioridade. Eu faço tudo para a honra e glória dEle. Por isso eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa avó, eu sou uma boa vizinha, eu sou um bom amigo, um bom chefe, um bom empregado, porque eu quero que as pessoas vejam a glória de Deus em mim. Portanto, irmãos, receba esta mensagem e essa exortação na sua vida. Que Jesus Cristo possa renovar em você um espírito reto, com força, com alegria, para que a gente não se aparte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O vento vem, as coisas sopram, a gente às vezes esmorece, enfraquece, mas o que a gente não pode perder? Você pode perder o ânimo, você só não pode perder o amor.
por Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos para nós orarmos. Amado Deus, querido Pai, que está sentado em trono repleto de sua glória, e todos os anjos que estão à sua volta contemplando, Senhor, a sua glória e o quanto o Senhor é bom e todo o seu amor, Deus. E eles te glorificam, Pai eterno. Graças te damos por nos revelar isso e nos fazer cada dia mais conhecedor, Senhor, do tamanho do seu poder, da sua glória e do seu amor. Senhor, hoje neste culto, a sua igreja cantou, glorificou o teu nome, Senhor. A sua igreja orou, Senhor, e entregou nas suas mãos as nossas preocupações, assim como um filho corre para o pai quando está preocupado, com medo, assustado, e aqui nós entregamos tudo aquilo que nos causa susto e espanto e medo. Senhor, opera um milagre, uma obra na vida dos nossos irmãos, Pai eterno, que pediu por oração. Querido Pai e amado Deus, que apresentamos os nossos outros irmãos que não estão aqui hoje, como a irmã Doralice e todos os demais irmãos que estão, Pai eterno, nos seus afazeres, na sua casa, no seu dia a dia. Guarda, cuida, toma conta, Senhor Deus, por caridade. Querido Deus, e depois de ouvir esta mensagem, esta pregação, Senhor Deus, aonde aqui foi explanado, explicado, Senhor Deus, o teu filho cheio de glória e de poder, Senhor, entrando em uma cidade, os homens pediram para que ele fosse embora, Senhor Deus. Ó Deus bendito, perdoe os nossos pecados. Aqui queremos renovar os nossos votos, Senhor. Nós amamos o teu filho, nós te amamos, Senhor Deus, e não queremos que saia da nossa vida. Ó Deus bendito, entra na nossa vida, entra na nossa casa, Senhor Deus. Ela é tua, governe como achar bem aos teus olhos, Senhor Deus, e nos ajude. Ajude-nos a manter a nossa fé, Senhor, calçada e apoiada nos ensinos da tua palavra. Querido Deus, dá-nos força, Senhor, para continuar, porque não importa, Senhor, o que sobrevenha sobre nós, os anos que vão vir, Pai eterno, e não importa a situação em que nós estejamos, nós estaremos aqui, Senhor, esperando a volta do teu Filho Jesus Cristo, ainda que a terra, Senhor, nos abrace e nos leve, Pai eterno, para longe deste mundo, nós iremos guardando a esperança de ver Jesus voltar. Querido e amado Deus, abençoe a sua igreja, abençoe os irmãos e permita que esta mensagem venha trabalhar no coração de cada um de nós que está aqui ouvindo, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus.